Aleluia. Pode se sentar, querida. Glória a Deus. Que alegria estar com vocês nessa manhã. Eu creio que o Senhor nos reuniu aqui com um propósito. Amém? Às vezes a gente pensa que vem por um motivo. O Senhor tem as suas iscas. Mas na verdade estamos aqui porque Ele nos atraiu, Ele nos reuniu com o propósito de nos aperfeiçoar, de nos tratar, de nos confrontar e de nos tornar parecidas com Ele. Tem uma frase que é atribuída a Mahatma Gandhi. E Gandhi disse, em certa altura, que ele admirava o Cristo, que ele gostava de Jesus, que o que ele não gostava era dos seguidores dele, porque os seguidores de Jesus não se pareciam com Jesus. Essa frase desconcertante, embora tenha sido dita há algum tempo, é tão a nossa cara hoje. Será que nós, como seguidoras de Jesus, somos o reflexo dele? Ou será que estamos cheias de nós mesmas e refletimos as nossas preferências, os nossos achos? A minha opinião. Nunca houve tanta opinião expressa como nos nossos dias, né? Afinal de contas, hoje nós temos as redes sociais para todo mundo achar alguma coisa. E nós deveríamos achar menos e caminhar sobre a verdade que é a palavra de Deus. Viver na certeza e, sobretudo, na imitação de quem Cristo é. Mas, na verdade, nós somos totalmente ineficientes para imitar a Cristo pela nossa própria vontade ou escolha. A vida cristã é estarmos enxertados em Cristo. Por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E o muito fruto que Jesus quer dizer, no nosso tempo também, nos nossos dias, o fruto, essa palavra, frutifica, frutificai, né? Vamos frutificar, imediatamente nos remete a números, a mais cristãos, a mais pessoas salvas. Não é que isso esteja errado, porque pessoas salvas são frutos, sim, mas nós não salvamos pessoas, essa obra é do Espírito. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E quando a gente vai ler ali em Atos a história da igreja primitiva, tem uma frase decisiva que fala, e o Senhor ia lhes acrescentando dia após dia aqueles que haveriam de se salvar. Ou seja, é o Senhor que atrai, nós somos isca. Para que o grande pescador faça a grande colheita e arranque pessoas do inferno, nós somos isca. Que tipo de isca que a gente está sendo? Será que o povo do mundo, olhando para nós, eles desejam conhecer Jesus ou eles sentem repulsa? Ok, que as pessoas que amam os prazeres, amam esse mundo, na verdade vão odiar a igreja de Deus. Mas e aqueles que haverão de ser salvos? Eles serão atraídos por quem? Por quê? O fruto a que Jesus se refere é frutos de arrependimento, ou seja, uma vida cheia do Espírito, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E o primeiro desse fruto é amor. Porque se você é cheia de amor, os outros todos, é igual um efeito dominó. Você é alegre, você é longânima, você é benigna, você é bondosa, você é mansa, você tem domínio próprio, se você for aperfeiçoada no amor. E Deus está nos chamando, está chamando a igreja nesses dias para acordar.
Nós estamos vivendo na superficialidade da religião e a gente mesmo promove uma mudança exterior porque nós somos capazes de fazer isso. A gente pode parecer o que a gente não é. E nós somos, nesse século, especialistas das aparências. Hoje, quando a gente vai no Instagram, tem 1000 filtros para a gente parecer mais bonita, mais jovem. A gente põe um ângulo, o celular no ângulo para a gente parecer mais magra. Não é assim? A gente posta as fotos que nos interessam para a gente parecer mais bem-sucedida, mais rica, mais feliz. Todo mundo é feliz nas redes sociais. Ninguém come arroz, feijão e ovo. Ninguém posta arroz, feijão e ovo. Todo mundo posta, prato do dia. Salmão com alcaparras. Chique, né? Ninguém posta foto sem maquiagem, bombada, doente. A maioria posta as fotos glamurosas, as roupas de casamento. Desliga esse celular, gente. A gente sempre está querendo parecer alguma coisa. Muda para os Estados Unidos, está fazendo faxina. Aí encontra com um amigo. E aí? Mudei para a América. Está fazendo o que lá? Eu abri um pequeno negócio. Porque a gente quer parecer que está bem sucedida. Por que a gente sente vergonha de falar, estou fazendo faxina? É um trabalho honesto, é um trabalho digno. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas a gente tem que parecer melhor para o outro. Ou parecer melhor que o outro. Gente, isso se distancia cada vez mais do exemplo de Jesus. Isso nos torna parecidos com Lúcifer. Lúcifer era o cara, querubim, ungido, diferenciado. Mas um dia não pareceu para ele ser suficiente. Em Isaías ele diz: subirei sobre as alturas de Deus e serei como o eterno. E essa insatisfação que nasceu no coração de Lúcifer também foi soprada para o coração da mulher no Éden. Se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente não morrereis, mas sereis como Deus. E isso está dentro da nossa alma até hoje, como seres humanos. Então, por isso que nós precisamos do resgate de Jesus Cristo. Mas o resgate de Jesus Cristo é uma experiência relacional e não uma experiência com a religião. Porque na religião, a gente mesmo promove a mudança. A gente vem um dia na igreja, ou a gente nasceu na igreja. Gente, Deus não tem neto. Você não é crente porque sua mãe é crente. Você precisa ter uma experiência de novo nascimento. Tem gente que não entende, mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. E que dia que você teve sua experiência, que Jesus passou a ser o seu Salvador? Eu falo com os meus filhos, não levo ninguém para o céu de tabela. Vocês vão ter que ter uma experiência de novo nascimento. Não adianta tudo que eu ensinei vocês, não adianta todas as orações que eu fiz por vocês, se vocês não escolherem se render aos pés do Senhor. Porque Deus não tem neto. Tem filhos e filhas. E nós precisamos de ter uma experiência particular com Jesus, onde a gente reconheça e aceite a reconciliação que Ele propõe, para que a gente volte a viver para a glória de Deus. Volte a viver os seus planos, os seus projetos, sendo aperfeiçoadas nele, dia após dia, até ser dia perfeito. Aquele dia que nós o veremos face a face e seremos como Ele é. Mas até lá, nós estamos na jornada do aperfeiçoamento. Mas muita gente não. A gente vem para a religião. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Jesus Cristo não veio fundar uma religião. Jesus Cristo veio fazer reconciliação entre a humanidade perdida, caída e Deus, o Criador. E não apenas fazer reconciliação entre Criador e criatura, que haviam sido separados pelo pecado, mas apresentar Deus não mais como Criador, mas como Pai.
a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, receber Jesus é uma decisão que inclui uma mudança de direção e uma nova jornada. Uma nova jornada. E muita gente aceita Jesus, levanta a mão, vem na frente, ora, chora, batiza, mas continua levando a mesma vida. Continua mentirosa, continua hipócrita, continua invejosa, continua cobiçosa, continua com o coração cheio de inveja, de peçonha, de maledicência. A gente faz uma reforma externa para parecer crente. Então a gente desce a barra da saia, fecha o decote, tira os brincos, deixa o cabelo crescer, maneira na maquiagem e começa a falar o crentez fluente. A paz do Senhor, minha querida. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Queima ele, está amarrado. Ô manto. Aí a gente olha e fala, é crente. Olha a roupa dela. Olha a cara dela. Olha as palavras que ela fala. Tem crente que você conhece, né? De longe. Misericórdia, tem um acidente. Misericórdia, a gente já olha, quem é crente? Mas virou tão jargão que hoje o mundo fala misericórdia. Aí a gente tem aquela aparência de crente, gente. Você olha e pensa, é crente. Até você mesmo acredita nisso. Você olha para o espelho e fala, sou crente. Olha como é que eu sou boa. Olha como é que eu sou santa. E a gente começa a achar as nossas virtudes. Olha, eu casei virgem. Não transei com meu marido antes do casamento. Eu sou uma mulher séria. Olha quantos aí, Senhor, olha, estão na prostituição, na bagunça, no álcool, no vício. Eu estou na igreja. Os fariseus também estavam. Eles eram exímios cumpridores da lei. Eles eram os caras. Se a lei falasse, anda 2 passos, eles andavam 3. E eles se envaideciam. Ó Deus, ser propício a mim. Não olha para esse pecador, olha como é que eu sou justo. Mas Jesus nos disse o parâmetro. Aquele que estava clamando, ser propício a mim, pecador, eu preciso de ti. Nós mesmos promovemos uma mudança externa. A gente observa o código de ética de um grupo e a gente se adequa para não sermos rejeitadas. Todo ser humano é dotado dessa capacidade de adaptação de acordo com o meio que ele é inserido. Então você vem na igreja, entra na igreja, começa a frequentar uma igreja, aceita Jesus, começa a frequentar uma igreja. E ao invés de você ir buscar conhecer Jesus, quem Ele é, como Ele pensa, caminhar com Ele, ter tempo a sós com Ele, 7 dias por semana, manter comunhão com Ele, ler as cartas de amor dEle, tentar discernir o caráter dEle. Não, você vem para a igreja, porque aqui você já recebe tudo mastigadinho. E de vez em quando rola até uma palavra profética, Deus fala diretamente com você e você adora. Então, para que eu vou buscar Deus nos meus 7 dias por semana? Deixa eu ir para a igreja, o pastor lê as cartas de amor e traduz para mim. E a gente começa a viver na superfície. A gente mesmo promove as nossas mudanças. Quando você vem na igreja, a diaconisa fala, filhas, Deus é justo, mas a sua calça? Aí você fica com vergonha, não usa aquela calça na igreja, mas a calça continua dentro de você. A sensualidade continua dentro de você. O decotão continua dentro de você. Mas se você usar aquele determinado tipo de roupa, ou cabelo, ou falar determinadas palavras, você vai ser rejeitado. Então, como você não quer ser rejeitado, nenhum ser humano gosta de ser rejeitado, então a gente se adequa, a gente se adapta. Não foi uma mudança do Espírito Santo, foi uma mudança que nós mesmas promovemos para não sermos rejeitadas e excluídas do grupo.
E a gente começa a acreditar na nossa justiça própria. E a primeira evidência que nós estamos vivendo na superficialidade da religião é que a gente enxerga os defeitos nos outros. Você viu a roupa da fulana? Sangue de Jesus tem poder. Será que alguém vai ter que vir pôr um blazer nas pernas dela? Você ficou sabendo da fulana? A filha dela, de 15 anos, engravidou. Sabia, né, que não ia dar boa bisca, aquela menina. Ficou sabendo o que fulano fez, o pop gospel fez? Ah, é. Dava pinta já, né? Ó Deus, tem misericórdia desses pecadores. Recentemente, uma psicóloga me disse que tudo que mais incomoda a gente no outro é o espelho de quem somos. Aquilo que mais te incomoda na outra pessoa é quem você é. Tem alguma psicóloga aqui? Se tem? Isso é verdade? Lamento te informar. Você acha sua amiga muito fofoqueira, muito indiferente, muito soberba, muito orgulhosa? Ela não, bem, é você mesmo. Seu espelho, seu espelhão na sua frente. Mas eu não vim trazer peso para vocês, eu vim só despertar para a consciência de que nós precisamos de Deus. Na mesma parábola da videira, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Se nós não estivermos enxertados em Cristo, toda modificação que nós vamos produzir na força do nosso próprio braço é temporária, superficial e aparente. Ela não é verdadeira, ela não é legítima. São frutos de plástico. Um dia eu fui visitar minha amiga, tinha uma mexerica. Aqui, como é que fala? Aqui fala mexerica também? Tangerina. Tinha uma tangerina na fruteira dela, a coisa mais linda. E eu tenho intimidade com ela, taquei a mão na tangerina. Quando eu peguei a tangerina, plástico. Que frustração! Ela mora nos Estados Unidos e os americanos são bons nisso. São bons em fazer uma coisa falsa parecer verdadeira. Gente, o falso tomou tanto lugar do verdadeiro no nosso tempo, que ele passou a ser referencial de certo. Por exemplo, a gente vê uma menina muito bonita, o que a gente fala? Ai, que linda, parece uma boneca. Mas acontece, você vê uma flor perfeita, aveludada, você olha e fala: é natural? Meu Deus, parece de mentira. Quer dizer, a mentira tomou o lugar da verdade. A gente devia olhar para a de plástico e falar assim: que perfeita, parece a de verdade. Podia olhar para uma boneca e falar assim: que linda, como uma menina. Mas a gente inverteu. A gente valoriza mais o plástico, a gente valoriza mais a aparência, a gente valoriza mais a imitação bem feita. Por isso que a gente usa bolsa falsa. Abre parênteses na bolsa falsa. Comprar material falso, gente, é desonesto. A gente fala muito dos nossos políticos, mas quando a gente compra uma bolsa falsa, um CD falso, a gente está roubando do design ou do produtor original. Isso é roubo. Helena, mas eu não tenho dinheiro para comprar a original. Então seja feliz com a bolsa da Renner, meu bem. Você não precisa de ter coisas para te agregar valor. Você tem valor por quem você é e não pela bolsa que você ostenta. Valores invertidos. A gente quer comprar a marca. Não, porque o óculos tal, a bolsa tal, a roupa tal. E brasileiro, então, tem isso.
Já que eu falei de um problema dos americanos, vou falar de uma qualidade deles. Eles vão para o Walmart de pijama. Olha que libertação. Calça, chinelão, as calças xadrez, os moletons de malha, e você tromba com as mulheres descabeladas no meio do corredor. Pessoal, isso que é vida. Isso que é vida. Estou a fim de me arrumar, não me arrumo. Estou a fim de ser livre. Jesus me chamou para a liberdade, mas a gente se acorrenta. Jesus chama a gente para a liberdade e a gente vai lá e pega uns jugozinhos para a gente. Para parecer bem-sucedida, parecer rica e poderosa, parecer crente, parecer. E o Senhor está chamando a gente para ser. Tem tanta gente feliz no Instagram e com a vida destruída em casa. Em vez de postar foto da sua felicidade, seja feliz. Seja feliz. Teve um dia que nós viajamos com os nossos filhos, já tem uns anos atrás, e foi a primeira vez que os meus filhos viram neve. E eles estavam se divertindo. Ela nem chegou a crescer muito no chão, mas deu um tantinho assim de neve e esses meninos estavam se esbaldando. E eu me esbaldando de tabela de ver os meus filhos se deliciando. E aí eles começaram a rolar na neve, a fazer anjo de neve, né, que deita no chão, abre as pernas e os braços, e quando levanta fica um reflexo que parece um anjo. E começaram a fazer aquilo e tudo. E o meu marido parou e começou a tirar foto e a postar. E eu, João, olha isso aqui, olha o que está acontecendo aqui. E ele, só um minutinho. E ele não é assim. Ele não é assim. E eu chamei a atenção dele de novo. Ô, João, olha aqui o que o fulano fez. E ele, só um minutinho. E eu olhei para ele e falei, o diabo está roubando dele. João, não deixa o diabo te roubar do que está acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora, só está acontecendo agora, não vai acontecer de novo. A gente não precisa de mostrar para ninguém o quanto a gente está sendo feliz. Vamos ser felizes. E a gente tem que ser liberta dessa aparência que nos aprisiona e começarmos a viver o que Deus deseja que a gente viva. Que a gente alcance o potencial que Ele sonhou para a gente. Que a gente cumpra o propósito para o qual nós estamos aqui. Se nós estamos vivas, é porque Deus tem um projeto para realizar em nós e através de nós. A gente não está aqui ocupando espaço. Ele não ia correr o risco de nos perder nesse mundo mau. Se nós estamos vivas, é porque Deus ainda tem um projeto para cumprir em nós. Então vamos relembrar qual é o projeto de Deus para nós. Vamos voltar para o espelho, vamos sair do espelho embaçado desse tempo, desse século que a gente vive, e vamos voltar para o espelho da palavra de Deus, como bem disse a Juliane. Esse é o espelho da mulher que teme ao Senhor. Não precisa de abrir, mas está em Gênesis capítulo 2, no verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus criou todas as coisas pela palavra. Haja luz, que se divida a noite e o dia. Tudo Ele foi formando pela palavra. A primeira vez que Ele põe a mão na massa é para fazer o homem. E a segunda vez que Ele põe a mão na massa é para fazer a mulher. Mas antes de fazer a mulher, Ele lançou sobre a feminilidade um decreto, uma palavra criadora. E a palavra criadora sobre nós mulheres é auxiliadora idônea. Auxiliadora, segundo a palavra de Deus, não é um substantivo, um adjetivo diminutivo. Auxiliadora, a gente pensa, auxiliadora? Eu nasci para mandar. Auxiliar igual auxiliar de serviços gerais? Auxiliar de escritório? Não. Essa palavra auxiliadora no Antigo Testamento, no original hebraico, ela é ezer.
Ezer, no Antigo Testamento, é usada 2 vezes para definir a mulher, 16 vezes para definir Deus, e 3 vezes para definir auxílio militar. Auxiliadora, 2 para a mulher, 16 para Deus. Tu és o meu auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. A mesma palavra. Então, de forma nenhuma, Deus designou para a mulher ser menor. Depois da queda é que Deus instituiu o homem como cabeça sobre a mulher. Mas Deus não criou a mulher menor do que o homem. Deus criou a mulher diferente do homem. E com um propósito específico. Não concorrer com ele, ser uma com ele. Serem um time, interagirem numa sinergia e numa unidade completa, como ele, o próprio Deus, já sabia o que significava. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas num só. Nenhum compete com o outro, nenhum é maior do que o outro. Eles se completam, eles são um, mas são 3. Por isso que Deus falou, deixe o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher e se tornem uma só carne. Ou seja, funcionem como um só, tenham o mesmo propósito, o mesmo coração, um completa o outro, um cobre o outro, um ombra com o outro. Os 2 serão imbatíveis. É por isso que o inferno tira a mulher então da sua posição, leva o homem à queda. O diabo nos enganou a primeira vez no Éden e continua nos enganando até hoje. Com a proposta, continua enganando homens e mulheres, tornando homens abusivos, molestadores, estupradores, homens violentos, homens que batem em mulher. E tornando as mulheres rixosas, briguentas, rebeldes, autossuficientes, insubordinadas, grosseiras. Nós, depois do movimento feminista, nos tornamos semelhantes aos homens. Eu estou dizendo de uma forma geral, gente. No que eles têm de pior. A mulher se tornou promíscua. A mulher se tornou vulgar. A mulher perdeu a docilidade. A mulher hoje é que parte para cima do homem. Ela que seduz. Nós estamos vivendo dias realmente difíceis. E Deus está nos chamando como mulheres para retomarmos a nossa posição. O decreto que Ele estabeleceu sobre nós. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Auxiliadora, no contexto bíblico, é aquela que presta socorro, aquela que é a solução de problemas, aquela que vem com auxílio, aquela que vem como solução e não como desavença, como maldição. Idônea. A palavra idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Esse é o desejo de Deus, esse é o decreto de Deus para a mulher. Eu vou fazer aquela que auxilia, que presta socorro, que é a solução para os problemas. Ela chega e resolve a parada. E para isso ela é apta, ela é capaz, ela é competente, ela é inteligente, ela é articulada, ela sabe falar, ela reconcilia. Ela aconselha, ela levanta, ela encoraja, ela move, ela transforma o ambiente onde ela está em algo para o bem. E ela é moralmente correta. A moralidade de uma nação depende das mulheres. Quando eu saio do Brasil e vejo a mulher brasileira sendo olhada como um pedaço de carne para ser consumido, relegadas, decadentes, declinadas da nossa posição em Deus, igualadas aos objetos de consumo. Quando eu vejo lá fora o Brasil sendo visto como o país do turismo sexual, quem é a figura que inspira isso? É o homem. É o homem que faz o Brasil ser visto como um país de mulheres fáceis, de turismo sexual.
Qual é a imagem do carnaval? É o homem pelado em cima de um carro? E cabe a nós, mulheres de Deus, mudar a imagem que o Brasil tem de nós. Mas, Helena, nós somos minoria. Com Deus a gente sempre é maioria. Mas a gente tem que estar em Deus e não na religião, não na aparência de justiça. Muitas dessas mulheres que estão nuas ou seminuas estão mendigando amor e dignidade. Elas tiram a roupa, aí vê o olhar de admiração de um homem, mas elas pensam que isso é amor. Isso não é amor. Tem uma pesquisa que foi feita na Universidade de Oxford, onde vários jovens, rapazes, foram expostos a imagens de mulheres com pouca roupa. E um rastreamento foi feito no cérebro desses rapazes. Enquanto eles estavam sendo expostos àquelas imagens, o cérebro deles estava cheio de eletrodos e eles iam lendo qual parte do cérebro que era ativada de acordo com as imagens que eles viam. Então, eles foram expostos a várias imagens. E quando eles eram expostos à imagem de mulheres vestidas de uma maneira normal, natural, mulheres bonitas, mas com a devida indumentária, a parte do cérebro das afeições era despertada. Mas aí começaram a colocar fotos de mulheres com pouca roupa, mulheres em posições sensuais, mulheres despidas, mulheres de maiô, de biquíni. E aí, para surpresa dos pesquisadores, a parte do cérebro masculino que era ativada como nunca em uma outra foto, era a parte que é ativada quando eles lidam com coisas, com ferramentas, com máquinas. E a parte dos sentimentos ficava quase apagada, quase sem vitalidade. Ou seja, quando o homem vê, os olhos parecem de admiração, mas a parte do cérebro que está sendo ativada é o uso. Eu uso, eu quero pôr a mão, eu quero manipular, eu quero usufruir, eu quero fazer o que eu quero, mas o sentimento nada tem a ver com isso. As mulheres tiram a roupa, tentando ter admiração, tentando ser apreciadas, tentando muitas vezes mendigar afeto, mas tudo o que elas conseguem é continuar sendo vistas, usadas como coisas. E muitas vezes, gente, isso está até dentro da igreja. Você vem para a igreja, começa a frequentar uma igreja, você quer casar, né, moça? Aí chega um rapaz novo na igreja, mas ele te passa por você e fala, paz do Senhor, irmã. Quando ele fala, irmã, aquilo até dói dentro de você. Não quero ser sua irmã. Aí o que a irmã faz? Um dia olha no espelho e diz, hoje eu vou para matar. Hoje eu vou vestida para matar. Aí põe aquela saia bem justa, aquela blusa que mostra todos os atributos de seda, põe um cabelão bacana, joga para lá, joga para cá, olhares, pernas e bocas. Ei, irmão, paz do Senhor. Está louvando, rebolando na frente do irmão. Ela saiu vestida para matar, e mata mesmo. Mata inclusive o homem casado, que começa a olhar para aquela moça como ele nunca olhou e desejar aquela moça, e ver no rosto da mulher, quando ele está com ela, a moça que está na igreja. A gente sai vestida para matar e a gente mata mesmo. Se você vai numa... Gente, isso não é coisa da religião, não. Se você vai numa repartição pública, se você vai num emprego onde você quer ser levada a sério, você não se veste como uma piriguete. Você se veste como uma mulher que quer ter suas ideias respeitadas.
Você comunica alguma coisa com a imagem que você imprime. Sou fácil? Estou disponível? Ou eu sou uma mulher na totalidade? Eu não sou só um pedaço de carne. Eu penso, eu sinto e eu quero um homem à minha altura do meu lado. Mas nós estamos tão perdidas. Nós nos distanciamos tanto da palavra que Deus decretou sobre nós. Apta, capaz, competente e moralmente correta. E moralmente correta, gente, não está relacionado apenas à sexualidade. Moralmente correta está ligado à maneira como a gente lida com os nossos negócios, como a gente trata o nosso semelhante. Moralmente correta está ligado à maneira como nós honramos os nossos pais. Moralmente correta está na maneira como nós tratamos nosso marido. Moralmente correta está ligado à maneira como nós lidamos com a sociedade, com as contas, com o cartão de crédito. Moralmente correta, íntegras, honestas, direitas. Você está pagando as suas contas ou você está fugindo da irmã que vendeu Mary Kay para você? Tem mulher que entra em dívida, atrás de dívida, mais uma vez, para parecer ser o que não é. Meu bem, me dá um vestido novo. Vou usar o cartão para comprar um vestido novo para o casamento. Fulano, mas você não comprou um vestido novo para o casamento mês passado, do ciclano, da ciclana? Mas todo mundo que vai estar no casamento do sábado que vem estava lá no mês passado. Não pode repetir o vestido. Por que não vai repetir o vestido? Se roupa não fosse para repetir, era de papel. Roupa é para ser repetida. E quanto mais repetida, melhor ela é. Mas a gente enfiou na cabeça que não pode repetir roupa. Sério? No Brasil. Nem se a gente morasse em Dubai. Que história é essa que roupa de festa é descartável? Se eu uso uma vez, já era. Customiza, compra um longo, depois corta, muda o bordado, faz alguma coisa. Mas a gente entra em dívida. O marido fica endividado, a gente não está nem aí. Porque a gente tem que parecer. Quando a gente pensa nessas questões da aparência, a gente se lembra de 1 Pedro, capítulo 3. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, a partir do verso 1, o texto diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Pedro não está condenando nesse texto, ao contrário do que muita gente pensa, porque em alguns lugares, em alguns momentos do povo de Deus e da igreja de Deus, onde Deus comparava a igreja a uma mulher, Israel a uma mulher, Deus fala: eu vou tirar os seus colares, eu vou tirar os seus brincos, eu vou tirar as suas vestes de honra. E ele estava dizendo, assim que ia vir com o juízo dele, que ele ia bater. Ou seja, Deus adorna, Deus enfeita. Então Pedro não está dizendo aqui que frisado de cabelo e isso, aquilo é errado, mas ele está dizendo que a nossa principal virtude não deve ser aparente, que a gente não tem que se preocupar em parecer bela pelo nosso exterior, mas como ele diz no texto, mas o homem encoberto no coração. Por isso que a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Não adianta se você se cobrir de pedras preciosas se tem o coração sujo, orgulhoso, soberbo, arrogante.
Ele está dizendo que o principal alvo de vocês não seja a aparência, mas seja a verdade de uma vida transformada, de uma vida santa, que vocês sejam mulheres sábias, mulheres mansas. E isso vai vir para fora, isso vai refletir do lado de fora. Ele não está dizendo aqui que é para a gente andar horrorosa, desmazelada, sem cuidado. Não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é: seja transformada, como diz a canção que nós cantamos, de dentro para fora. Depois em Provérbios 31, não precisa abrir, só escuta. Provérbios 31, a partir do verso 21, o texto diz assim, falando da mulher virtuosa: não teme a neve na sua casa, porque toda a família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Está falando aqui que essa mulher é elegante, essa mulher é bonita, essa mulher gosta de coisa boa, ela é bem vestida. Mas está falando logo em seguida: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra, faz panos de linho fino e vende-os, entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido. Dá um vislumbre que ela é uma mulher que se cuida. Mas o texto brutal, todos os outros tópicos, fala de qualidades interiores dessa mulher. E ele faz até uma comparação: a força e a honra são o seu vestido. É disso que ela se veste. Mais uma vez, e quando você vai lendo Provérbios 31, você vai vendo todos os atributos de uma mulher organizada, de uma mulher sábia, de uma mulher que é de confiança, de uma mulher que abençoa o necessitado, de uma mulher que produz, que trabalha, que produz com as suas mãos, de uma mulher que cuida da sua casa. Todos atributos de caráter e não de aparência. Mas nós somos uma época tão aparente. A gente acredita no que as revistas dizem e não no que a Bíblia diz. Eu gosto muito de moda. Eu gosto de moda. Eu gosto de ter informação sobre moda. Então, até um tempo atrás, eu comprava muita revista de moda. Sempre a gente passa no aeroporto, vai pegar um avião, pegava uma revista de moda. Eu estou com nojo das revistas de moda. Porque sempre no meio da moda vem um lixo, vem um conceito, vem um princípio maligno. A liberação da mulher, o empoderamento da mulher, e tudo ligado à sensualidade. Tudo ligado ao consumo exacerbado. E esse consumo exacerbado vai nos tornando mulheres egoístas, mulheres mesquinhas. Você tem 100 pares de sapato e não tem a compaixão da irmã que está na igreja, com o marido desempregado, com 5 filhos para criar. Você sempre precisa de mais um par de sapato. Vai no salão, deixa R$300, fácil. Mão, pé, luzes, escova. Mas na hora de dar a oferta no gasofilácio, cata as moedinhas no fundo da bolsa. Na hora de investir na viúva e no órfão, mas isso vai me fazer falta. Mas você não pensa nisso quando vê uma bolsa de R$800. Nossos valores estão invertidos. Porque nós confiamos na sociedade doente e falida, nós acreditamos nas revistas de moda que dizem que nos convencem de que nós precisamos ter o que a gente não precisa. A gente consome, isso acaba com o planeta, isso acaba com a água, isso acaba com o dinheiro, isso desestrutura as finanças, mas a gente sempre precisa de ter alguma coisa nova para provar para a amiga como a gente é bem sucedida, ou para se sentir melhor do que a amiga. Uma vez eu vi uma mulher entrando numa festa e saindo da festa devastada, porque o marido dela não tinha dito para ela que era uma festa mais formal, e ela foi de jeans. Ela estava linda, em cima de um salto maravilhoso, um jeans bem cortado, escuro, uma camisa de seda com um lação aqui. Mas por que você não me disse? Brigou com o marido e saiu da festa.
Por quê? Porque não queria se sentir menor do que as mulheres que estavam na festa? Orgulho. O que está nos movendo, mulheres? Será que nós somos o que Deus planejou que nós fôssemos? Nós somos essas mulheres que prestam socorro, que visita a amiga que está passando o luto, que acode o necessitado, que cuida do órfão, da viúva? Ou nós estamos focadas em nós mesmas, nos nossos sapatos e bolsas, no nosso closet cheio de roupas, na nossa aparência de sucesso, postando nas redes sociais como nós somos bem-sucedidas, ou invejando aquelas que parecem ser bem-sucedidas? Porque ou a gente se acha, ou a gente está no outro lado, que inveja e julga. Fulano é tão metida, nojenta. Ou seja, de qualquer um dos lados, a coisa está ruim. O Senhor está nos chamando de volta, mulheres, para um relacionamento. Em João 4, acontece um encontro desconcertante. O texto diz que Jesus ia voltar da Judéia para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade não era geográfica. Embora Samaria estivesse entre a Judéia e a Galiléia, por causa da rixa entre judeus e samaritanos, os judeus evitavam passar em território samaritano. Eles davam a volta. E Jesus falou que era-lhe necessário. Essa é a primeira coisa curiosa desse texto. Era-lhe necessário. Tinha uma alternativa, tinha outro caminho. Mas ele tinha um propósito de passar em Samaria. A segunda curiosidade desse texto é que quando ele chega na beira do poço, ele está sozinho. Jesus nunca andava sozinho. Ele andava em bando. Ele, os 12, as mulheres que serviam ao ministério de Jesus, que também eram discípulas, e sempre devia ter um agregado, um faminto, um fariseu de plantão. Ou seja, mas vamos considerar uma comitiva menor, né? 13. Mas ele estava sozinho. E o texto diz que os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Que interessante. 12 para comprar comida para 13? Está na cara que Jesus dispensou esses 12, né? Porque ele queria ter um encontro com uma mulher. Era-lhe necessário passar por Samaria, porque ele tinha que alcançar ali uma mulher. E até ele explicar para os discípulos que ele tinha que falar com uma mulher samaritana, uma mulher que estava no poço ao meio-dia, que podia ter uma vida esquisita, que ele viria a revelar, até ele explicar. Vão comprar comida. Os discípulos ainda não tinham recebido o poder do Espírito Santo, que traria tanto discernimento para eles. Eles estavam engessados dentro de uma cultura que tratava a mulher como um ser de segunda categoria. A mulher, no contexto em que Jesus estava inserido, era nada. Ela não podia falar em público porque o timbre de voz era considerado sensual. Ela não era digna de confiança para testemunhar em tribunal. Ela não podia se dirigir a um mestre em público. Não era lícito às mulheres aprenderem nada, muito menos terem encargos religiosos. O fariseu começava dando graças de manhã por não ter nascido escravo, não ter nascido gentil e não ter nascido mulher. Então, por aí você tem uma ideia de como era o contexto que Jesus veio e como ele veio também para resgatar a mulher do seu lugar de abuso.
E ele ignora todas essas regras e vai se encontrar com uma mulher. E para essa mulher, ele dá uma grande revelação. Ele cutuca essa mulher e ele fala: me dá de beber aí. E era tão absurdo que ele estava pedindo para ela, sabe por quê? Porque se um judeu tomasse na cuia ou comesse num prato de um samaritano, ele era impedido de adorar, ele era considerado imundo. E ele estava pedindo para tomar na cuia dela, porque ela vira para ele e fala assim: como é que o senhor está me pedindo água se o senhor não tem com que tirar? E o poço é fundo. Era tão absurdo o que ele estava pedindo, que ela nem considerou que ele queria beber na cuia dela. E ele vai quebrando todos os paradigmas. E ele se revela para aquela mulher. E ele fala para ela: quem beber da água desse poço, tornará a ter sede. O que é poço, gente? Poço é aquele lugar onde o homem escava, até acessar o lençol freático, e aí ele edifica ao redor daquele buraco com tijolos ou pedras para que não haja desmoronamento e o lençol continue sendo acessado para tirar a água do fundo do poço, certo? O poço, o homem constrói. Jesus está dizendo para essa mulher: quem beber da água desse poço, tornará a ter sede. E a vida da gente é cheia de poços. O poço do entretenimento, o poço das férias, o poço do shopping, o poço das compras, o poço da aparência. A gente faz uma plástica, quer fazer outra, a gente compra uma bolsa, quer comprar outras 10, a gente compra um sapato hoje, mês que vem tem mais, e a gente está sempre com mais sede. A gente tira férias já pensando na próxima. Poço. A gente bebe, mata a sede, mas daqui a pouco a gente tem sede de novo e quer mais. Mas ele diz: quem beber da água que eu lhe der. Ele não falou: quem beber da água do poço da religião. Quem beber da água que eu lhe der. Quem vier ter um relacionamento comigo. Quem gastar tempo aos meus pés. Quem for dirigido pela minha vida. Eu quero enxertar a minha vida na sua vida. Quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso não mudou, gente. Ele diz para aquela mulher, de fama duvidosa, samaritana e mulher, que ele era o Messias de Deus. Para tantos homens ele falou: quem é que vocês dizem que eu sou? Para aquela mulher ele diz: eu sou, eu que falo contigo. E ele transformou aquela mulher na primeira missionária em Samaria. Por causa do testemunho dela, muitos creram em Samaria. O Senhor não mudou. O Senhor que continua nos atraindo e falando: vem beber das minhas águas, vem provar da minha fonte, deixa eu te curar, deixa eu te restaurar, deixa eu te tirar do lugar onde você sofreu um abuso, onde você sofreu violência, onde você foi rejeitada. Eu sou a fonte. Quem beber da água que eu lhe der não vai ter mais sede. Quem beber da água que eu lhe der vai ser curado das angústias. Quem beber da água que eu lhe der vai ser transformado de dentro para fora. Quem beber da água que eu lhe der vai se transformar numa mulher que eu quero usar. Durante vários anos eu vivi dentro da igreja bebendo do poço da religião. Eu mesma fiz uma reforma externa, mas dentro de mim eu era amargura, eu era dor, eu era culpa, eu era inveja, eu era mentira. Eu cantava no coral da igreja, mas estava destroçada emocionalmente. A máscara da religião. Me sentia rejeitada, precisava de mendigar amor das pessoas e associar aquilo que eu fazia.
Eu canto para Deus? Não, eu cantava para ser aceita. Eu cantava para ser apreciada. Eu cantava buscando afeto, buscando amor, reconhecimento. E só me machucava mais. Só me frustrava mais. E só me tornava uma pessoa pior a cada dia. Eu estava na igreja há mais de 10 anos, quando eu realmente encontrei Jesus. Eu já cantava no ministério diante do trono, quando Deus me tirou do fundo do poço onde eu estava. De culpa, de autodepreciação, de baixa estima. As dores do passado, de um abuso sexual que eu sofri por mais de 9 anos, na minha infância, eu varri para debaixo do tapete, mas ela estava lá. E um dia eu fiquei exausta. É como se o Senhor tivesse acendido o quarto escuro do meu coração e me mostrado como eu estava feia por dentro. Invejosa, orgulhosa, arrogante, mentirosa, depressiva, angustiada, irada, violenta, sem misericórdia, não perdoadora. Mas quem olhava para mim dizia: é crente. Não era! Crente, até os demônios creem e tremem. Ser crente é fácil. Mas ser seguidora de Cristo, está enxertada na videira, envolve morrer para nós mesmas, confiar nesse amor curador, se render a Ele e começar a segui-lo de perto e não de longe. Começar a viver com Ele 7 dias por semana e não aos domingos. Deixar Ele mexer, quebrar, dobrar aquilo que está rígido. Muitas vezes Ele vai usar o outro. Às vezes Ele vai usar até o ímpio para te quebrantar. Estar na roda do oleiro é doloroso, mas maravilhoso e libertador. Mudou minha vida para sempre. Eu estou pronta? Não. Tem muita coisa ainda para vencer. Muito que ser aperfeiçoado. Mas eu não estou mais entregue a mim mesma, nem iludida pela religião. Eu estou na jornada rumo ao coração de Deus. E eu não vou parar até chegar lá, até esse dia perfeito. Não se contente com a mediocridade da religião. Não se contente com a aparência de justiça. Não gaste energia tentando ser. Seja. E para ser, começa aos pés dele. Começa na beira do poço. Entendendo que não é no entretenimento, não é na roupa que a gente veste, não é nas bolsas que a gente tem, na casa que a gente mora, não é nisso que está a nossa vida. Somos mais do que isso. Isso está envelhecendo. Isso está morrendo. Cada cabelo branco que sai na gente é o sinal de um corpo declinando, voltando ao pó. A gente tem que se cuidar? Temos, porque o nosso corpo, mesmo declinando, é templo do Espírito Santo de Deus. Mas não somos escravas do nosso corpo. Não somos escravas da nossa vaidade. Não somos escravas da nossa aparência. Somos livres para ser tudo o que Deus quer que a gente seja.
aquelas que prestam socorro, aquelas que têm a resposta, aquelas que encorajam, aquelas que levantam, aquelas que ensinam, aquelas que inspiram, aptas, capazes, competentes, moralmente corretas, mulheres íntegras, mulheres corretas, mulheres verdadeiras, gentis, cheias do fruto do Espírito, amorosas, benignas. Gente, benignidade é gentileza. Como nós mulheres somos grosseiras umas com as outras, grosseiras com os nossos maridos, grosseiras com os nossos filhos. A mulher, no plano de Deus, ela é macia, ela é doce, ela é influenciadora pela doçura. A maior arma que a mulher tem é a docilidade. Quanto mais a gente grita, menos a gente conquista. Agora, quando uma mulher, por isso que ontem, quem estava aqui ontem com os maridos? Ontem o pastor Linderson falou, olhe para o seu marido e fala, querido, eu quero ir no encontro, no acampamento, né? Porque quando uma mulher é doce, ela derrete o coração, ela abre portas, ela derruba portas. Vem alguém áspero falar com você, você, oh, me perdoa. Quando você fala, me perdoa, não foi minha intenção, você já desmancha o outro lado. A palavra branda desvia o furor. Por isso que Provérbios fala que a mulher sábia edifica, a tola destrói. A gente tem um poder dado por Deus de transformar o ambiente ao nosso redor. Quando tem uma mulher azeda dentro de casa, tem uma casa azeda. E quando tem uma mulher cheia do Espírito Santo, os problemas podem existir, mas ela muda a perspectiva. Uma vez a Dev Tarios me contou uma experiência de uma mãe da sua igreja, uma mãe hispana. E o marido era um alcoólatra. E ela com os filhos pequenos, muitos filhos, não me lembro se eram 5 ou 6 filhos. E aquela mulher era um exemplo para a igreja. Porque o marido era um homem bom, mas quando ele bebia, ele virava um monstro. E ele ia receber o salário, e no dia que ele recebia o salário, ele só voltava 3 dias depois para casa, porque bebia todo o salário. E quando ele chegava violento, bêbado e sem nem um tostão, e a casa vivendo debaixo de tantas necessidades. E a Dev falou, eu assisti aquelas crianças crescendo, debaixo daquele ambiente, mas você não via nas crianças elas infelizes. Eles chegavam na igreja e as roupas estavam às vezes costuradas à mão, mas tudo muito limpo. Eles eram crianças bem cuidadas, limpinhas. A roupa às vezes era simples, furada, mas estava tudo costuradinho. E eles iam na igreja, e eles estavam sempre sorrindo. E a gente que sabia daquela realidade não sabia como que ela conseguia crianças felizes com aquele ambiente abusivo que ele vivia. E eles foram procurar saber como que aquela mulher agia. E ela disse, eu elevo o que o meu marido tem de bom. Quando ele chegava bêbado, eu tirava as crianças do alcance deles e falava para eles, ninguém incomode o papai, hoje ele não está bem, mas o papai é um homem bom. A bebida que é ruim, o papai é bom. Uma dessas crianças se tornou o genro da Dev. E dizem que é um homem valoroso, precioso, porque teve uma mulher sábia que elevou o que merecia ser elevado e que não desfigurou o pai para os filhos.
E no que cabia a ela, ela ensinou aqueles meninos no caminho que eles deviam andar. Ela não reclamava, ela não murmurava, ela não praguejava, ela bendizia, ela abençoava, ela orava e cria. Aquele homem foi transformado. E os seus filhos cresceram e se transformaram em homens e mulheres de Deus. Porque uma mulher resolveu cumprir o que Deus designou para ela. A auxiliadora, Ezer, apta, capaz, competente, moralmente correta. Nossa sociedade está ruindo, porque as mães desistiram de ser mães. Nós queremos ter filhos, mas não queremos ser mães. Queremos nos casar, mas não queremos ser esposas. Abdicamos do melhor de Deus pelo lixo do mundo. Eu não tenho nada contra uma mulher ter uma carreira, mesmo porque Deus nos fez multitarefas. Mas a carreira vem depois. A carreira toma uma outra posição quando os filhos chegam. A família é prioridade. Mas a gente não quer, porque dá trabalho, né? É o trabalho mais desafiador e árduo da face da terra, educar filhos. Criar cidadãos dignos, honestos, íntegros, exige acompanhar dia após dia, exige correção, exige insistência, exige oração, perseverança e fé, porque no final de tudo é Deus que vai dar o crescimento. Mas a gente terceirizou para a psicóloga, terceirizou para a igreja, terceirizou para a creche, terceirizou para a escola cristã. Responsável pela educação de um filho é pai e mãe. Tudo que nós estamos colhendo hoje de maldição na nossa sociedade, nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo dentro dos nossos lares. E por quê? Porque a mulher abriu mão da sua posição. Quando a mulher sai do seu lugar, o homem sai do seu lugar. Foi assim no Éden, é assim até hoje. Olha o poder que Deus colocou nas nossas mãos, de influência. Quando tem um homem derrotado, fracassado, omisso, uma mulher pode fazer desse homem um homem de valor. Só com a palavra. Só com a palavra criadora. Meu bem, você consegue, você é valoroso. É tão bom quando você chega em casa, você me faz sentir segura. Eu te admiro, eu te respeito, meu bem. Palavras que mudam um homem. Mas ao invés de nós sermos profetas da vida, nós emprestamos a nossa boca a Satanás. Esse salário eu não aguento mais, eu não dependo de você, é meu dinheiro, eu ganhei, eu não te devo satisfação. A mulher tem um poder de influência magnífico, que deve ser usado para a glória de Deus. A minha oração é que você seja um reflexo do Senhor. Que Jesus seja visto em você. Que você seja mansa, humilde. A gente detesta tanto essa palavra no século 21, não é? Humilde. Fulano é humilde. Aí você pensa, é pobre, é feia, é mal vestida. Não tem a ver com aparência, tem a ver com o coração. Tem a ver com o olhar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Descanso para as vossas almas. Às vezes você chegou nessa manhã aqui, mulher exausta. Exausta de lutar. Exausta de tentar. Exausta de parecer.
Você parece forte, bem-sucedida, bem vestida, mas só você sabe como você está por dentro. Aprendei de mim, disse Jesus. Sou manso e humilde de coração. Feche os seus olhos. E responda para você mesma nessa manhã. Poço ou fonte? O que está te alimentando? O que está saciando a sua sede? Poço ou a fonte? Água viva ou cisternas rotas? Quem você é na sua casa? Quem você é para os seus pais? Para os seus irmãos? Para o seu esposo? Para os seus filhos? Quem você é? O que as pessoas enxergam em você? Quando você está em crise. Porque a gente parecer santa e justa e séria, quando está tudo bem é fácil. Mas quando balança o barco, quando balançam o copo, o que derrama? Amor, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão? Ou derrama ódio, ressentimento, palavras duras, ira? Somos ou parecemos ser? Nascemos de novo ou trocamos de religião? Será que se Gandhi nos conhecesse, ele mudaria de opinião? Será que somos como o mestre a quem dizemos amar e servir? Será que temos sempre um olhar perdoador e misericordioso, o mesmo que nos alcançou? Será que somos reconciliadoras? Acudimos o órfão, a viúva, o necessitado? Compartilhamos o que temos? Ah, Senhor, queremos beber do Senhor. Precisamos beber do Senhor. Tira-nos da superfície, Senhor, e leva-nos na profundidade do relacionamento contigo. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ah, Senhor, queremos beber das tuas águas, Senhor. Queremos beber das tuas fontes, Senhor. Existe um rio
Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu preciso fazer uma chamada ao altar. Um dia eu dei as costas para a religião. Eu falei, chega, Senhor. Eu não quero mais a aparência. Eu quero a cura. Eu quero a transformação de dentro para fora. Não interessa o que eu estou fazendo na igreja, não interessa se eu já sou parte do diante do trono, não interessa todos os evangelismos, todas as visitas em hospitais. Não interessa a aparência de justiça. Eu quero transformação que gere vida. Eu quero a fonte de água viva jorrando de dentro de mim. E é algo que eu não conquisto com meu braço. É algo que eu conquisto me rendendo, me entregando. Eu quero te convidar nessa manhã. Talvez você queira fazer essa mesma oração. Talvez você precise nessa manhã de abdicar da aparência e dizer, eu quero a vida. Eu estou disposta a vencer as minhas preferências e parar aos teus pés para receber do Senhor o que só o Senhor pode me dar, para ser curada de um jeito que só o Senhor pode me curar, para ser amada e saciada no seu amor de um jeito que só o Senhor pode me saciar. Se você deseja fazer essa oração, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui ao altar. Nós vamos orar juntas. Bem para frente para dar espaço. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Mesmo que você esteja aí atrás, seu altar é aí. Eu queria que você fechasse os seus olhos e abrisse a sua boca e falasse para Deus o que te trouxe ao altar. Você é uma pessoa única. Deus já sabe, Helena, o que me trouxe ao altar, mas Ele quer ouvir de você. Declare a sua dependência. Declare a sua renúncia. Renuncie. Renuncie à religiosidade aparente. Renuncie à hipocrisia. Renuncie à superficialidade. Fala com o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero estar enxertada na videira. Eu quero que a sua vida flua para a minha vida. Eu preciso que o Senhor me transforme de dentro para fora. Senhor, em nome de Jesus, destrói toda a aparência falsa de religiosidade, Deus, e me torna uma mulher amorosa,
uma mulher compassiva, misericordiosa, cheia de amor. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não consigo produzir isso em mim mesma, Senhor. Mas eu me rendo, eu me entrego, eu preciso, eu necessito. Me perdoa, Senhor, porque eu fiz da religião meu Deus. Me perdoa porque eu desprezo, Senhor, estar com o Senhor dia a dia, por tantas outras coisas. Eu tenho trocado o precioso pelo vil, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Eu coloquei palha no lugar do ouro. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por gastar meu tempo e energia naquilo que é passageiro, na aparência, no efêmero. Aprofunda as minhas raízes, Senhor. Firma os meus pés, Senhor. Cura minha alma ferida, Senhor. Me ensina a ser perdoadora e amorosa de um jeito que só o Senhor pode fazer. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Clame a Ele. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol
Senhor, eu coloco cada uma dessas mulheres diante do teu altar. Estamos reunidas aqui porque necessitamos da tua transformação. Necessitamos de cura, de libertação de todo engano, de toda mentira, de toda aparência falsa, hipócrita, de uma espiritualidade ausente. Precisamos que o Senhor nos torne mais parecidas com o Senhor, por misericórdia, Deus. Quebra os nossos corações endurecidos, amacia o nosso coração, adoça as nossas palavras, abranda o nosso olhar, nos conduz pelo caminho da mansidão e da humildade, para que a gente encontre descanso para as nossas almas. Ensina-nos, Senhor. Nós precisamos. Nós nos rendemos a Ti nessa manhã, confiadas que o Senhor está recebendo a nossa súplica, nossa oração e nossa disposição de mudança. Deus, quebra o que precisa ser quebrado e edifica o que precisa ser edificado dentro de nós. Atrai-nos a Ti, Senhor. Destitui os ídolos que construímos nos nossos corações e volta-nos para a verdade da Tua palavra, do Teu caráter. Nos molda, nos transforma pelo Teu poder, em nome de Jesus o Cristo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Dê um abraço nessa mulher que está aí do seu lado. E uma palavra de encorajamento. Comece agora sendo uma mulher que estimula, que levanta, que encoraja, que abençoa. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Quem for chegando no seu lugar pode se assentar. Não vamos perder essa atmosfera. Daqui a pouco você vai poder ter comunhão com a sua irmã. Obrigado, Espírito Santo. Que as tuas sementes floresçam no nosso coração, Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem sábio escuta as palavras e as põe em prática. Esse é comparado àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E o tolo é aquele que, escutando a verdade, não a pratica. E esse não prevalecerá no dia mau.
porque a sua casa foi construída sobre a areia. Nós não somos ignorantes, não mais. O Senhor nos chama para um relacionamento. Ele veio para religar um relacionamento. Ele veio para reconciliar-nos com o Pai. Viva o relacionamento. E todas as outras coisas vão vir como um fruto natural. A gente quer trabalhar para Deus quando a gente tem um relacionamento com Ele. A gente quer servir no corpo de Cristo quando a gente tem um relacionamento com Ele. A gente quer investir na nossa família, entendendo que família é o nosso primeiro ministério. Família é obra de Deus. Que o Senhor levante vocês nessa geração como mulheres transformadas para transformar, curadas para curar, libertas para anunciar a libertação. Que vocês, mais do que palavras vazias, conquistem pela vida. Que a vida de vocês seja uma tocha acesa, acudindo ao aflito, ao necessitado, olhando sempre com misericórdia e amor para aqueles que ainda não conhecem a verdade, fora ou dentro da igreja. Que Deus te levante como uma tocha acesa nesses dias escuros, em nome de Jesus. Minhas queridas, lá fora nós ainda temos algumas unidades de livros. Infelizmente os DVDs Casados e Felizes acabaram, mas nós temos ainda lá fora alguns livros. Se você não conseguiu adquirir, nós temos um site, elenatanuri.com, onde você tem acesso a convites. Você pode fazer o seu convite. Nós não temos um escritório, então todos os nossos contatos são feitos através do site. Esse ano não há mais vagas e no ano que vem nós já temos muitos convites. Precisamos realmente da graça do Senhor para servir ao corpo de Cristo, mas não conseguiremos ir a todos os lugares. Então nós estamos disponibilizando no meu canal no YouTube. Eu criei um canal no YouTube, Helena Tanuri, que disponibiliza vídeos, pregações e também pílulas para eles e para elas. São algumas gotinhas de uma reflexão rápida, não dura mais do que 3 minutos, e o João faz para os homens, eu faço para as mulheres, e vocês acessam. Se inscreva no canal do YouTube, no meu canal, que sempre quando sai algo novo, é postado algum novo, o próprio YouTube avisa vocês, então vocês são atualizadas de tudo que vai acontecendo. E essa ferramenta a gente deseja que alcance onde nós não conseguiremos chegar, que vá de encontro à sua necessidade num dia que você precise, particularmente, individualmente. Nós não queremos apenas nos autopromover, nosso propósito que não é esse. O nosso propósito, através dos livros, dos DVDs e do nosso canal no YouTube, é abençoar aquelas pessoas onde nós não vamos poder chegar, nós não vamos conseguir atender. Então nós contamos com a ajuda de vocês, a compreensão de vocês e as orações de vocês. Eu preciso muito das orações de vocês, porque o bicho não está feliz com a minha vida. E nós precisamos, eu e a minha casa, precisamos. Então sempre que você se lembrar de mim, da minha família, eu queria que você parasse 2 minutinhos e orasse por mim, pelos meus filhos. Nós precisamos. Precisamos muito das orações dos santos, crendo naquele que é fiel para fazer todas as coisas. E eu quero deixar para vocês nesse final uma palavra de ensino, que Deus tem me incomodado muito, sabe, gente? Nesse tempo em que Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele, à medida que a gente vai se aproximando do Senhor e querendo conhecê-lo mais, Ele vai confrontando algumas coisas dentro da gente. E a pergunta de 2016 dentro do meu coração é: por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Porque não é porque todo mundo está fazendo que é o certo a fazer. E eu tomei uma decisão de que eu não vou alimentar o espírito de idolatria que existe na igreja do Senhor Jesus. Você não precisa da minha foto. Eu sou sua irmã.
Eu não sou uma artista, eu não sou uma pessoa espiritualmente mais elevada, eu não sou mais usada por Deus, nem a ungida de Deus. O ungido de Deus subiu na cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. A glória é dele, a majestade é dele, a obra é dele. E se Deus me usou para abençoar você, todo o tributo é dele, toda a honra é dele, todo o mérito é dele. E nós não precisamos de mais ícones na igreja, que tem nos afastado de quem realmente é Deus e de quem realmente faz. Nós não precisamos dar glória ao homem, mas glória a Deus. Ah, Helena, mas você me abençoa tanto. O seu pastor local também te abençoa tanto. É ele que tira carrapicho, é ele que te aconselha, é ele que te alimenta com palavras todos os domingos, mas você não tira foto com ele. O faxineiro da sua igreja também te abençoa. O banheiro fica limpinho, os bancos no lugar, não tem lixo no chão, porque alguém zela, alguém limpa, alguém cuida. Ele te abençoa, mas você nunca tira foto com ele. O seu marido te abençoa, mas você tira foto com ele só nas férias, e mesmo assim, obrigado. Então, vamos colocar as coisas nos lugares que elas têm que estar. Ok? Você não precisa da minha foto, definitivamente. Se você quer vir, me dar um abraço, eu vou descer, vamos estar lá perto dos livros. Se você quer um abraço, se nos livros que ainda restam, você desejar uma dedicatória, eu ficarei muito feliz de fazê-lo. Mas você não precisa de autógrafo, você não precisa de foto. Essa é uma mentalidade do século que está contaminando a igreja do Senhor. Nós definitivamente não precisamos de mais ícones. Você me ama, você me admira. Na verdade, você ama uma imagem que você criou a meu respeito. Porque você mal me conhece. Você conhece a Helena do YouTube. Você não me conhece na vida íntima. E esse afeto torto, ele vira ódio de uma hora para outra. A pessoa te ama, mas no dia que você decepciona, ou fere a imagem que a pessoa criou a seu respeito, ela passa a odiar você. Se você me ama realmente, ore por mim. Eu preciso realmente das suas orações. E o melhor que eu posso fazer por você é o que eu faço aqui, dividindo a minha vida, minhas experiências, abrindo o meu coração e orando para que Deus transforme a sua vida como Ele tem transformado a minha. Amém, querida? Dá um abraço na sua irmã aí, que é o meu abraço. Aperta, porque eu gosto de abraço apertado. Eita, trem bom que abraço, né? Aleluia. Deus abençoe vocês. Foi uma grande honra poder servi-las. E eu espero que a gente se encontre em outra oportunidade. Deus abençoe.